Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar do Spectrum Brain Support, esse suplemento maravilhoso aí que vai atender muito bem crianças e famílias neurodivergentes. Então, hoje eu vou falar sobre o mecanismo de ação. O Spectrum Brain Support, ele é um produto em cápsulas, tá? Nós temos apenas em cápsulas. Por quê? Porque ele tem um gosto um pouquinho mais amargo, né? Um pouquinho mais ácido. E se a gente não coloca ele dentro de uma cápsula, protegendo, ele fica com o gosto e com a estabilidade um pouco comprometida. Então, todo o esforço em produzir algo líquido, porque a gente sabe que, por exemplo, crianças não engolem cápsulas, né? Seria ideal ter um suplemento em gotas, mas aí a gente se esbarra com outro desafio que é o sabor. Então, por enquanto, para garantir toda a qualidade do suplemento, ele é apresentado apenas em cápsulas. Porém, existe algo muito bom que a empresa fez, é que cada pote contém 90 cápsulas. Então, ele dá altas doses, se a pessoa precisa tomar 3 vezes ao dia, um pote vai atender a necessidade do mês todo. E aí, esse produto, né, o Brain Support, ele também pode ser aberto a cápsula, então a gente pode orientar também que pode abrir a cápsula para quem não consegue engolir e colocar o pó no meio de comida, aí vai precisar descobrir qual é o melhor alimento para suplementar, para colocar o Spectrum Brain Support nele, né, para misturar. Então tá aqui, ó. Para mim, ele ele tem um gostinho, ele tem um gostinho meio ácido. Então assim, eu conseguiria tomar ele com água, uma dose. Mas eu acho que criança, principalmente quem tem a seletividade alimentar, vai precisar colocar ele no meio de alguma comida, no meio de um suco. Então, é a única maneira que tem de suplementar com N-acetilcisteína é com esse gostinho. Mas ele é completamente suportável, tá? Principalmente no meio de alimentos, no meio de bebidas, tá? As mães conseguem sim manter a suplementação. Qual é a composição do Spectrum Brain Support? N-acetilcisteína, NAC, selênio mais molibdênio. Então, o grande trunfo, o grande diferencial do Spectrum Brain Support é que ele tem uma tríade combinando para dar suporte a cérebros neurodivergentes, que é o N-acetilcisteína, selênio e molibdênio. O selênio e o molibdênio, que ele está em falta na alimentação, nos nutrientes, né, nos produtos de supermercado, porque hoje a nossa alimentação ela é muito pobre em minerais, ele é coadjuvante com N-acetilcisteína. Então, ele faz com que a N-acetilcisteína penetre melhor nas células, né, entre melhor nas células e tenha um melhor mecanismo de ação. Por isso que lá nos laboratórios a gente vê que o NAC sozinho tem um efeito de ação muito menor do que NAC mais selênio mais molibdênio. O N-acetilcisteína, quando a gente fala em neurodivergência, né, quando a gente fala em autismo, TDAH e outros toques e outros transtornos cerebrais, a gente fala muito do eixo intestino-cérebro e a gente fala muito em intoxicação do intestino. A N-acetilcisteína, ela trabalha nessa desintoxicação, aumentando o neurotransmissor chamado glutationa. Então, o grande trunfo dessa tríade, né, do Spectrum Brain Support, é aumentar os níveis de glutationa no cérebro. E isso vai dar um raciocínio muito maior, isso vai dar uma interatividade maior, isso vai dar um suporte cerebral maior
isso vai dar uma qualidade de vida maior, nossa, vai deixar esse cérebro muito mais ativo. Eu até falo que isso aqui não é só para criança autista, isso aqui não é só para TDAH, isso aqui é para todo mundo. Eu tomo NAC, tá? Eu tomo NAC e eu me sinto muito bem com ele. Sabe quando às vezes você está desanimada, quando você tem aquela depressãozinha, tome NAC. Eu acho que todo mundo deveria tomar NAC mais selênio mais molibdênio. Então, para quem é indicado? Claro que o nosso público-alvo aqui da Spectrum Vita são famílias neurodivergentes, então qualquer criança autista, TDAH, que tenha toque. A gente tem assim relatos maravilhosos de crianças que têm toque, que têm a germifobia, de compulsão por lavar a mão, às vezes não se relaciona, às vezes aquela criança que ela não é neurodivergente, mas ela não consegue se relacionar com outras crianças, ou outros adolescentes, outras pessoas. Então a gente tem assim uma melhora muito significativa. A apresentação em posologia eu já falei, então o indicado é 1 a 3 cápsulas ao dia. Muitos doutores, muitos prescritores, eles prescrevem altas doses de N-acetilcisteína por dia. Então essas altas doses seriam 1.800 a 2.000 miligramas de N-acetilcisteína. É por isso que, pensando, né, no custo-benefício das famílias, a empresa colocou 90 cápsulas a nosso pedido, porque geralmente essas crianças precisam dessa suplementação 3 vezes ao dia. Não só criança, né? Eu, por exemplo, eu tomo 3 vezes ao dia também. Então, para o pote atender o mês todo. Então, tem aqui 90 cápsulas. Então, mas quanto mais alto o grau de autismo e quanto mais outras comorbidades essa criança tem, a gente indica sempre começar com 1 dose ao dia. Começa 1 vez ao dia, tá tudo bem, depois de 2 semanas aumenta para 2 vezes ao dia e depois chega no nível ideal 3 vezes ao dia. Então, crianças assim que tem um grau mais alto de autismo, de TDAH, né, que é aquela criança que realmente não consegue prestar atenção, não consegue ver um filme, não consegue ler um livro, não consegue terminar, não só crianças, adultos também, tá? Não consegue terminar tarefas, tem problemas assim de comportamento, tem problemas no trabalho. A gente indica 3 vezes ao dia, né? Os prescritores indicam 3 vezes ao dia. Mas aí a gente começa sempre, vai se adaptando. Possíveis efeitos adversos passageiros relatados. Então, lembrando, né, que isso aqui é um suplemento alimentar, é um aminoácido, então não existe uma contraindicação absoluta, a não ser que ela tenha alguma comorbidade séria. Por exemplo, eu tenho doença de Crohn severa, né, diarreia severa, eu tenho outros transtornos. Aí sim tem que conversar com o médico para ver se consegue tomar. Agora, 98%, né, das crianças ou das pessoas neurodivergentes, ela precisa e ela não tem nenhuma interação. Então, com outros medicamentos, as perguntas mais frequentes que a gente recebe é assim: tá tomando Concerta? Tá tomando sertralina? Tá tomando medicamento para dormir? Tem interação com o Spectrum Brain Support? Não tem interação, tá? O que a gente vê é que às vezes a mãe precisa diminuir o Concerta, ela precisa ajustar a dose do remédio faixa preta, o que a gente fica muito feliz, porque o nosso propósito é diminuir o medicamento faixa preta, é deixar a criança menos dependente possível desses medicamentos de farmácia, porque eles têm efeitos colaterais a longo prazo. Agora, a suplementação não. São minerais, são aminoácidos, são vitaminas que têm que ser consumidos todos os dias de uma forma consistente. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla da consistência. Por isso que a gente precisa informar para aquela mãe, né, para aquela pessoa que precisa ou administrar para alguém ou tomar,
que a consistência é o único caminho de se obter o melhor resultado. Então, a mesma coisa que se eu preciso comer proteína, eu preciso aumentar o nível proteico. Eu vou comer 5 quilos de carne um dia só e depois eu não vou mais comer, vai fazer efeito? Não, eu preciso manter uma boa dieta todos os dias, né? Com consistência, assim que a gente tem os melhores resultados. Isso aí a gente tem que passar para o nosso cliente. Então, possíveis efeitos passageiros relatados e a criança ficou mais agitada nas primeiras 2 semanas. Isso aí acaba sendo um efeito que a gente vê que o suplemento está fazendo efeito, porque ele está promovendo uma desintoxicação do intestino, tá? E aí, às vezes, esses tóxicos, essas toxinas vão para o sangue, deixam ela um pouco mais agitada. Mas aí eu insisto, continue, continue. Às vezes ela diz, esse suplemento aqui não fez bem, porque deixou ele um pouquinho mais agitado. Está fazendo bem, exatamente isso que a gente quer. Então, continue, tá? Continue que isso vai passar. Aí, quando ela relata, às vezes, olha, meu filho teve diarreia, é muito raro, né? Teve diarreia na primeira semana. Então, diminui a dose, dê só uma vez por dia, mas continue, tá? Se ele não tem doença de Crohn severa, continue. E existem estudos que isso aqui também cura a doença de Crohn. Mas aí a gente não quer entrar nesse lado científico, né? A gente quer dar suporte cerebral para pessoas neurodivergentes. Então, continue. Principais dúvidas que o cliente tem geralmente é a interação com outros medicamentos. Eu já falei sobre isso, né? Geralmente não tem. Pode tomar, que isso aqui é um aminoácido com vitaminas e com minerais, então a gente precisa sim, isso aqui para alimentar o nosso cérebro, para fortalecer o eixo intestino-cérebro. Não tem nenhuma contraindicação absoluta, então fale para continuar dando. Eu fico tão triste quando eu vejo que as famílias começam a dar, dão 2 semanas e param e não querem mais continuar. Eu fico tão triste por aquela criança, porque ela realmente estava tendo a chance de ter um suplemento premium, de ter uma melhora significativa, de redução do autismo, de redução de sintomas, de melhora do cérebro, de melhora do eixo cognitivo. E as mães, por falta de informação, as famílias param com esse suplemento. Por isso que a gente resolveu dar esse treinamento, por isso que a gente solta muita informação, porque esse é o propósito da marca, né? Dar suporte para as famílias, para os cérebros neurodivergentes, através desses suplementos que têm pesquisas de última geração. Então essas são as principais dúvidas. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, fale aí com a gente. Então a gente tem um e-book que tem mais informações, o nome dele é Além do Diagnóstico, um novo olhar para autismo e TDAH. Destrave o cérebro com suplementos de alta precisão. Por quê? Porque a linha Spectrum Vita, ela nasceu com essa filosofia de suplementar, de dar nutrientes de alta precisão para o cérebro neurodivergente. E eu sempre falo que essa linha não é só para o cérebro neurodivergente, é para todo mundo que quer ter mais qualidade de vida, tá? A gente tem muitos clientes que têm, eu tenho um filho autista, e aí essa mãe começa a tomar, e aí ela vê melhor, ela vê mais desempenho, ela vê mais disposição para cuidar daquela criança, porque muitas vezes as mães estão cansadas também, as mães também precisam de atenção. E aí elas também passam a comprar. Não, eu quero comprar o maior kit, porque eu estou tomando, meu filho está tomando, eu quero dar para o meu marido também. Então esse é o propósito da marca, tá? Para os organismos, para dar mais saúde e mais qualidade de vida. Ok? Eu espero que você tenha gostado aqui. Então tá aqui na nossa tela o nosso processo de fabricação. Eu falei, né, que a gente tem 4 fábricas com alta qualidade produzindo. Todas elas têm teste de estabilidade, tem Anvisa regulado.
E aí, se você então faz parte, se isso faz sentido para você, se você quer realmente levar isso para mais famílias e ajudar as pessoas, preencha aqui o cadastro no Instagram, veja se você se encaixa, se você é influencer desse tipo de público, preencha lá no Instagram que a equipe vai falar com você, ok? Então, um grande abraço, eu espero aí que você leve esses produtos para mais famílias, que você transforme mais vidas, porque a gente aqui do outro lado, na linha de pesquisa, a gente está trabalhando duro aqui para levar o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, o que tem de mais puro e o que tem de mais resultado aí para vocês. Grande abraço, tchau, tchau.